Olá, bom dia, feliz sábado para você, toda a sua família. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no nosso youtube.com/Esperança em Cristo, com cedilha, e também no facebook.com/Esperança em Cristo, em Patinga, somente com a letra C. A você que está nos acompanhando, muito obrigado, sou muito agradecido, e gratidão é uma das coisas que a gente nunca pode esquecer, por você estar do outro lado, no seu smartphone, tablet, notebook, computador ou até mesmo na Smart TV. Obrigado por ter escolhido o nosso hashtag Esperança em Cristo, hashtag Igreja de Deus, para você poder estudar a palavra de Deus, falar sobre o que Deus pode fazer, porque a esperança é o Senhor Jesus. Pois bem, hoje vamos falar de um texto clássico, está registrado em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Que interessante, né? Vou voltar um pouco atrás, nós vamos falar aqui dentro de 5 minutos sobre isso. Um pouco atrás, quando Moisés tirou o povo após as 10 pragas do Egito, o povo saiu lá vitorioso, atravessou o Mar Vermelho, foi tomar posse da terra prometida. E nesse período, 2 nomes surgiram, Josué e Calebe. Ambos seguravam Moisés e foram escolhidos por Deus para seguir. Quando então foi o momento de tomar posse, encerra-se os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros escritos por Moisés. Então, quando se encerra esse período de Moisés, que ele olhou para a terra prometida, lá do alto do monte ele olhou e falou: olha, ali tudo será da descendência dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas você só vai ver, Moisés, quem vai te substituir vai ser Josué. Então Josué, já no seu primeiro capítulo, versículo 8, Deus fala com ele: olha, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, eu estava numa reunião um dia desses, de irmãos em Cristo Jesus, falaram assim: olha, o que a boca fala, o coração está cheio. E era sobre isso mesmo. Então, muitas das vezes, eu encontrei com um jovem um dia desses, e ele, que era um menino para fazer medicina, e ele falava muito bem das coisas de Deus, hoje está falando palavras torpes. E nós falamos ontem na sexta-feira sobre isso. O que nós falamos ontem, hein? Quem se lembra, quem não se lembra, assista novamente. Nós falamos sobre, numa da mensagem, né, num trecho da mensagem de ontem, nós falamos na sexta-feira sobre você primeiro andar, parar e sentar-se na roda dos escarnecedores. Então, o que acontece? Ele já está falando palavras de baixo calão, que não vou falar aqui, repetir, porque eu evito falar, porque a boca fala, o coração está cheio. E o que o Senhor quer? Que a nossa boca esteja cheia, para consequentemente o coração estar cheio do livro da lei do Senhor. Ou seja, não é os 10 mandamentos apenas, nem os seus 600 e tantos preceitos que existiam, porque é impossível o homem cumprir. Mas sim, tudo quanto fizer. Eu tenho sempre dito isso em qualquer lugar que eu vou na instituição religiosa ou não, em política ou não, em trabalho ou não, na rua ou não. Quer eu coma qualquer coisa, quer eu beba qualquer coisa. Não está falando aqui se eu vou beber apenas água, ou suco, ou refrigerante, ou cerveja, ou uísque, ou qualquer bebida de fervura, ou destilada, ou dolambique, cachaça. Não é. É qualquer coisa que eu vá colocar na minha boca para beber ou para comer. E aí a palavra do Criador diz assim: e qualquer outra coisa que eu fizer, que eu faça para a glória de Deus. E aí Josué é advertido por Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, na nossa boca não é tão importante o pão, a comida e a bebida. Na nossa boca, o Senhor Criador diz, através da tentação que Jesus sofreu no deserto pelo Satanás, ele
Ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela deve estar na nossa boca. E aí ele diz: antes medita nele, ou seja, na palavra, né, no livro da lei do Senhor, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então não é fácil pedir perdão, não é fácil perdoar, não é fácil estar em comunhão com a pessoa enjoada, a pessoa diferente, né? Porque tem, se eu não me engano, tem 3 tipos de comportamentos: o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e acho que é 4, certo? Então, não é fácil conviver esses comportamentos. Pedro era um sanguíneo, enquanto o outro dos 12 apóstolos era mais tranquilo na dele, fleumático, melancólico. Então, essas características, que assim posso dizer, não é fácil conviver. Eu que sou sanguíneo, é fácil conviver com outro sanguíneo, porque a gente acaba batendo de frente. Então, mas nós não devemos apartar da nossa boca o livro da lei e meditar nele dia e noite. Não é ser fanático religioso, ocupar um banco de um templo religioso. Não é nada disso. É ser e estar e permanecer com a palavra, meditando de noite, dia e noite. Não é estar dia e noite num templo religioso, como tem muitos aí. Mas não, é estar com isso no seu coração. Se você, o que você fizer, estar ou permanecer, pisar, andar, comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, a palavra, a lei do Senhor, a Bíblia Sagrada tem que estar no seu coração dia e noite. O que é que vai acontecer? Olha, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então é amar a Deus sobre todas as coisas. Já falamos isso no nosso Minuto de Sabedoria. E, por fim, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Prudentemente. Puxa, não é fácil, tá? Eu lembro quando minha esposa estava grávida do meu filho, a gente vendia roupas nas casas. E aí a gente encontrou com um determinado cidadão. Ele trabalhava num jornal, ele já até partiu para a glória. Estou aqui falando porque meu coração está liberto disso. Pode alguém entender, você fica falando, a gente fala como testemunho as coisas que acontecem. Então nós vendemos para ele marcou pagar. E aí, o cara não pagou, veio o Natal e não pagou. E ficou enrolando. E não atendia o telefone, a gente não achava ele no jornal que ele trabalhava. E, por fim, nós demos carona para ele uma vez e nós fomos lá na casa onde nós entregamos ele, pensando que lá é que ele morava. E aí tinha uma mulher lá e a gente não sabe se era irmã, se era prima, se era mulher, se era tico-tico no fubá, o que era. Só sei que ela deu recado para ele, ele ficou bravo demais. E chantageou, e me xingou, e falou, você é isso, aquelas palavras de baixo calão, você não presta, e etc, etc. Isso tudo aconteceu. E eu falei, eu tenho que receber a dívida. Eu preciso de comprei à vista a mercadoria, vendi para o cidadão e nada. Aí ele marcou 4 horas da tarde lá no jornal dele. Chegando lá, minha esposa com um barrigão sentado na porta desse jornal, no meio-fio, né, que tinha um degrau para subir. Então tá sentado naquele degrau e eu e ela tínhamos um ato. E ele chegou e veio e apontou o dedo na minha cara, eu sentado, né, para se você é isso, e aquilo outro, e papapá. E eu caladinho. E eu só vou te pagar por causa da sua mulher que tá grávida. Certo? Foi engraçado, pensei assim, não vai pagar, não é porque você deve aquilo que você comprou, que não foi furtado, não foi doado. Então, aí tinha 40 metros até chegar no elevador, 40 metros até chegar no elevador, pra gente subir o elevador pro 4º andar, e lá sim receber. Ele foi, e ali era um escritório de advocacia de um lado do outro, vários escritórios de advocacia e contabilidade. Ele saiu xingando da entrada dos 40 metros para dentro do corredor do prédio comercial, que é uma galeria, e foi falando, e saíam alguns pro lado de fora para ver o que é, e eu caladinho. Dentro do elevador, o elevador cabia no máximo 4 pessoas apertadas. Imagina eu, minha mulher e esse cidadão lá. Então ele foi falando e apontando o dedo. Aí na mesma hora, é onde eu quero concluir essa palavra para você nesta manhã. De repente veio, nessa manhã, tarde, noite, madrugada, não sei a hora que você está assistindo. E de repente veio na minha cabeça, pega o capacete, assenta na cabeça dele e abate o camarada aqui de uma vez e pronto, resolve o seu problema.
dentro do elevador. O elevador subiu devagarzinho, 4 andares. Sabe aquele elevador de prefeitura, que é trem antigo? É pior ainda. E fomos subindo. E aí quando chega lá em cima no 4º andar, e a voz continuava falando: pega o capacete, para dizer uma só que você der nele, ele já cai abatido aqui no chão. E eu sou sanguíneo. Para fazer isso, meu pai era de Mutum e ele não costumava levar desaforo para casa. E eu engulo desaforo, sapos, como dizem aí na sociedade. Então o que eu fui fazer? Pensei, eu tenho que ficar calado. Vou aguentar. Saímos do elevador, não tinha ninguém, eu olhei, não tinha câmera nenhuma, a voz começou a me fazer planejar, então, abater o cidadão ali, sem medir as consequências. Por isso que a gente vê pessoas que matam o outro e ele foge do flagrante porque ele não mediu as consequências em razão de uma voz que fala na mente da pessoa. Isso é qualquer um, não pisa no calo de alguém que você vai ver o que acontece mesmo. Tô cansado de ver histórias aí, não na televisão, não, no dia a dia. De que aconteceu? Mataram o filho do fulano foi lá e vingou a morte. O homem era líder religioso da instituição religiosa A, B ou C, ou até mesmo era um budista que pega certo? Então, era uma pessoa tranquila que se esforçava. E aí o que aconteceu? Saímos do elevador e fomos entrar na sala. Falei assim, agora que ele abrir, ele está de costas para você pá na cabeça dele. E eu calado ainda. E eu falando, em o nome do Senhor Jesus. E veio a palavra. É isso que eu queria encerrar com você. Olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, o que o coração está cheio, ou seja, a boca fala, o coração está cheio. Por isso que não é na boca. Que tudo que você vai falar, você tem pensamento, você não vai agir. Muitas vezes a gente age no impulso. E eu ajo muito no impulso. Por ser sanguíneo age muito na vontade de resolver a parada, como diz assim, né? Resolver a situação. Vamos resolver logo esse negócio. Gosta de resolver as coisas, mas também tão pau para toda obra. Para onde o sanguíneo está à disposição. Então, e aí, olha, antes medita nele dia e noite, ou seja, na lei do Senhor, no livro da lei do Senhor. E aí, quando eu entrei dentro do negócio, falei assim, não... O Senhor Criador diz que amar até o inimigo. Então, eu preciso do dinheiro, porque o dinheiro é honrado. Se eu fizer alguma coisa com esse camarada, eu vou ter meu nome sujo. Então, peguei o dinheiro, assim que eu peguei lá os R$190, me parece, peguei o dinheiro e falei assim, moço, o senhor me perdoa em nome de Jesus, tudo que eu causei, não era essa a intenção. Nós fomos lá na casa do Senhor, porque lá nós te entregamos, pensávamos que era isso, não sabíamos que ia dar isso tudo. Então, gaguejei e segurei o que eu, na verdade, queria falar outra coisa. Que Deus te abençoe e te guarde. Então, eu fiquei livre disso. Por isso que eu durmo com a minha cabeça no travesseiro constantemente, porque estou sempre tentando meditar na lei do Senhor. Eu espero, você que assistiu até agora, o nosso Minuto de Sabedoria, espero que tudo que a gente tem falado seja para você crescer. Não é para você ser melhor ou pior que eu, mas você crescer e crescermos juntos. Juntos porque nós iremos morar na eternidade, na glória celestial que está preparada desde a fundação do mundo, quando Cristo morreu no fato, mas a morte só aconteceu 2000 anos atrás. O acontecimento. Mas a verdade aconteceu lá no Jardim do Éden, quando aquele sangue foi derramado para colocar as roupas em Adão e em Eva. Ali aconteceu o fato, a verdade, quer dizer, da morte, do sacrifício. Ali a dor foi principal. No Getsemane foi a dor física do ser humano, mas a dor espiritual, a dor do Criador se desfazer do Filho foi lá no Jardim do Éden. Isso é um assunto para outro estudo do nosso Minuto de Sabedoria. Então, tem muito mais vídeos aqui, vídeos polêmicos, entre assuntos, por exemplo, com quem Caim se casou, o dilúvio. Foi local ou universal? Adão e Eva tiveram apenas os primeiros filhos, Caim e Abel, ou tiveram outros filhos antes e durante o Jardim do Éden? São perguntas que nós tentamos responder, base bíblica. Claro que alguns não vão gostar, mas se você é um dos que se interessa na nossa playlist, aqui no nosso youtube.com/Esperança em Cristo e no nosso facebook.com Esperança em Cristo Ipatinga, e no nosso Instagram nós temos muito a trazer a você. Obrigado,
Tenha um feliz sábado. Eu disse que sábado e domingo fica um pouco maior o nosso Minuto de Sabedoria. Tenha um feliz sábado, você e sua família e sua casa. Eu espero que eu possa ter contribuído para o seu crescimento espiritual. E faça como Josué. Medite na lei do Senhor dia e noite. E o próprio salmista Davi também diz no primeiro salmo, né? Antes, ele diz assim, antes o seu prazer, né, do homem bem-aventurado, é o versículo 2 em diante. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E meditar não é ser fanático, estar num templo religioso. E assim, está cheio templo religioso. Mas não, na sua casa, com sua família, você pode viver a verdadeira hashtag Igreja de Deus, hashtag Esperança em Cristo. Beijo no seu coração, feliz sábado. Não esqueça, inscreva-se youtube.com/Esperança em Cristo com cedilha e aqui embaixo facebook.com/Esperança em Cristo e Patinga. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus permitir.